Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou em meu coração e já faz algum tempo, e eu preciso dividir com alguém, porque eu tenho certeza que alguém precisa dessa palavra, que se encontra lá em Lucas, capítulo 5, eu vou estar lendo para você entender. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. Ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O Senhor colocou isso aqui em meu coração e eu tenho certeza que tem um endereço aí do outro lado. A palavra vai nos dizer que Pedro, ele se esforça a noite toda, e para quem sabe, Pedro, ele era perito em pesca. Ele entendia muito bem do que ele fazia. Só que tem situações nas nossas vidas que o Senhor vai permitir que a nossa habilidade não funcione. Pedro, ele era habilidoso na pesca, mas nessa madrugada o Senhor permitiu que a habilidade dele não funcionasse. E é isso que eu quero dizer para você. Tem horas que Deus vai permitir que aquilo que nós somos bons não dê tanto resultado. Tem hora que Deus vai permitir que aquilo que nós somos habilidosos não funcione tanto, para que Ele possa nos dar uma nova lição através disso. Jesus, quando entrou no barco de Pedro, Jesus pediu para que o afastasse da margem. E a palavra vai dizer que Jesus não abençoa Pedro de primeira. Jesus, primeiramente, Ele vai ensinar a multidão. E eu entendo que enquanto Jesus está ensinando a multidão, Pedro está prestando atenção em todo o ensinamento de Jesus para a multidão. Ou seja, não é só Pedro que está aprendendo. Não é só a multidão que está aprendendo, Pedro também está aprendendo enquanto Jesus está ensinando. E o mais interessante é que Pedro se frustrou. E nesse momento o barco era a maior frustração de Pedro. E justamente na frustração que Jesus entrou para ensinar a multidão que cercava Pedro. E para ensinar a Pedro também. Jesus fez Pedro voltar para onde ele foi frustrado, para poder o ensinar. E o mais interessante é que depois que Jesus ensina a multidão e ensina Pedro, ele vai dizer: lance a rede. Depois do ensinamento é que ele decide abençoar. Talvez você não está entendendo o porquê nada aconteceu ainda. E o Senhor me trouxe para dizer para você, porque antes da bênção vem o ensinamento primeiro. Antes da bênção vem o aprendizado primeiro. E talvez você está nessa fase do aprendizado. E o Senhor está dizendo para você, enquanto Ele te ensina, Ele prepara a sua bênção em seguida. Pedro vai dizer: tentamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E o mais interessante dessa palavra é que eu te disse que o barco era a frustração de Pedro, porque era a habilidade dele que sempre funcionou, que todo mundo sempre viu o barco dele voltar cheio para casa. Naquela noite ia voltar vazio. Só que o mais interessante é que Jesus entrou no barco de Pedro, permitiu que a habilidade dele não funcionasse, só que agora Jesus está ensinando a Pedro de pertinho, porque melhor do que um barco cheio é ter a presença de Jesus te ensinando de pertinho. Melhor do que peixe é ter Jesus te ensinando de pertinho. E o Senhor está dizendo para alguém: eu permiti que a sua habilidade não funcionasse, eu permiti que o teu esforço não funcionasse. E eu vim anunciar isso aqui para alguém que está tentando a noite toda, como Pedro tentou, e não está obtendo resultado, está se esforçando e não está obtendo resultado. O Senhor está dizendo: melhor do que um barco cheio é a presença de Jesus te ensinando de pertinho. Foi para isso que Pedro precisou ser frustrado. Foi para isso que Pedro precisou de toda aquela frustração, para ter Jesus ensinando ele de pertinho. E depois que Jesus ensina, Jesus abençoa, dizendo: lance a rede. Agora sim, Pedro. Pedro vai dizer: nós tentamos, não conseguimos, a nossa força não foi capaz, o nosso esforço não foi capaz, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E Pedro quis dizer o quê? Nosso esforço foi em vão, mas quando a tua palavra entra na causa e na situação, não importa o esforço que não deu certo, a tua palavra libera o que nós necessitamos. Então recebe essa palavra. Talvez você se esforçou e não conseguiu, mas recebe essa palavra em nome de Jesus.